Oi, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam ansiosos para descobrir novas coisas, aprender muito mais. Eu sou a Prof. Jaque e hoje nós vamos ter aula de História, a aula número 10. E aí, ficou curioso para saber o que é? Olha quantas coisas a Prof trouxe na nossa mesa. Quantas coisas? Será que você conhece alguma delas? Será que você tem esse brinquedo em casa? Já dei uma dica do que vai ser a nossa aula. Sim, vai ser sobre os brinquedos antigos e os brinquedos de hoje. Será que tem diferença? Será que no tempo dos pais de vocês, no tempo dos avós de vocês, será que são as mesmas brincadeiras e os mesmos brinquedos que vocês têm hoje? Ou será que são diferentes? E o que pode ser diferente? Então é isso que a gente vai descobrir. Para que a nossa aula seja muito produtiva, é muito importante a gente seguir os nossos combinados. Quando a Prof. Jaque faz uma pergunta, você responde. Mas ninguém está me ouvindo. Alguém está te ouvindo. E qualquer coisa a gente brinca que eu estou te ouvindo. E espero que vocês estejam num lugar sentado, num lugar tranquilo, para que vocês possam estar aprendendo. Né? É muito importante não ficar de qualquer jeito. Ninguém aprende de qualquer jeito. A gente precisa aprender bem e aprender direito. E para isso a gente precisa seguir esses combinados. Quando a Prof. Jaque pede para parar o vídeo, pare o vídeo e pense. Se começar a dar uma preguicinha, dar um cansaço, levanta, pare o vídeo também, toma uma água, vai no banheiro e volte. E assim a gente continua a nossa aula. Combinado? Então vamos lá. Hoje a Prof trouxe uma história, a fábrica de brinquedos. Você já parou para pensar como que esses brinquedos são feitos? Olhe para esses brinquedos que a Prof tem aqui. Como será que alguém pensou em fazer um cubo mágico? Ou então uma boneca, quem criou uma boneca? Ou então de contar, peças de montar, ou uma mola maluca. Da onde tiraram isso? E essa história, ela vai nos dar essa ideia de como pode ter surgido. É claro que é apenas uma história. Então, quem escreveu essa história, ela pensou assim: era uma vez um garotinho que adorava brincar. Ele também adorava usar sua imaginação e criatividade. Era como se ele vivesse sonhando acordado. Nossa! E pode alguém sonhar acordado? Sei não, mas com ele era assim. Sabe qual era a sua brincadeira preferida? Você não vai fazer ideia. Todos os dias, quando a mãe preparava o almoço, ele pegava a tampa de uma panela e logo fazia dela um volante. E saía e dirigia pela casa toda. Bibi, saiam da frente, ele gritava. Um dia, sua mãe resolveu fazer uma faxina na casa e ao terminar, colocou tudo dentro dela, dentro de uma caixa. Como ele era muito curioso, foi nas pontas dos pés ver o que havia lá dentro. Quando ele abriu a caixa, gritou: "Nossa!" Ficou tão feliz com o que viu que pulava feito um sapo, de um lado para o outro. Lá dentro tinha caixinhas e embalagens vazias de vários tamanhos. E ele logo pensou: oba! Posso criar muitos brinquedos com todas essas coisas. Maravilha! Sua felicidade era tamanha que quis compartilhar essa alegria com seus amigos. Sabe o que ele fez? Saiu pela rua convidando a turminha toda para ir até a sua casa. Chegando lá, ele mostrou com muita animação o que havia na caixinha e sugeriu que construíssem seus próprios brinquedos. Alguns amigos acharam que era maluquice dele, mas no final acabaram topando. Então, utilizando cola, fita adesiva, canetinha colorida, papéis, tudo o que eles tinham, iniciaram as construções. De 2 palitos de picolé, criaram um avião. Algumas caixinhas vazias se transformaram num trenzinho muito legal. Eles se divertiam
tarde toda brincando com os brinquedos. A sala de sua casa ficou parecendo uma fábrica de brinquedos e depois de ver tudo pronto, eles ficaram muito felizes. Um dos seus amigos teve uma ótima ideia. Sabe qual foi essa ideia? Distribuir parte dos brinquedos para as crianças da vizinhança. Então, saíram pela rua, distribuindo tudo, deixando todos felizes. E a partir desse dia, todas as caixas e embalagens vazias não foram mais para o lixo. Os vizinhos levaram todas para a nova fábrica de brinquedos, a casa daquele garotinho que adorava brincar e usar a imaginação. Olha que bacana essa história. Quem daqui já fez igual ao menino? Começou a olhar caixas, olhar coisas e começou a inventar. Você já imaginou que de uma tampa de panela você poderia fazer um carrinho e ir andando de um lado para o outro como um menino? Você já fez isso? Ou então, de 2 palitos ou de vários palitos, você conseguir fazer um avião? Ou de algumas caixinhas, você conseguir fazer um trenzinho e andando de um lado para o outro? Tudo isso usando o quê? O que a gente chama de sucata. As coisas que ali, para alguns, poderiam ir para o lixo, mas para ele virava uma grande diversão. E assim começa a surgir a fábrica dos brinquedos. Mas como assim as coisas vão indo? Você também já brincou disso? Você já viu? Você já quis criar? E é assim que as coisas funcionam. Só basta a gente usar a nossa imaginação. E essa história nos conta muito isso, como a prof acabou de mostrar. O trem, o avião, a tampa, todas essas coisas vão saindo aqui, ó, da nossa cabeça. Basta a gente querer e ser criativo. Você sabia que quando eles começaram a criar os brinquedos, sempre tem uma história por trás? Não é de qualquer jeito. Talvez alguém que criou uma boneca um dia brincou de uma outra maneira. Olha só essa curiosidade que a prof vai mostrar para vocês. Esse personagem aqui se chama Monteiro Lobato. Você já ouviu ele? Monteiro Lobato é um escritor que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E sabe por que ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Porque ele lembrava da sua infância. Imaginem só, a infância dele conta a história, a biografia, que é a história dele, eles eram muito humildes, ou seja, eles não tinham muito dinheiro. Eles moravam num sítio e os brinquedos, quando ele era pequeno, era muito caro e eles não tinham como comprar. Então, o que ele começou a fazer? Criar brinquedos de comidas, de coisas que tinham por aí. Quem daqui já ouviu falar no Visconde de Sabugosa? Sabe por que ele criou o Visconde de Sabugosa? De um sabugo de milho. Depois que ninguém mais queria o miolo do milho e nem as palhas, ele criou um brinquedo. E isso foi em homenagem aos brinquedos que ele tinha quando criança. A boneca Emília, ela foi feita de pano, de retalhos, coisas que a mãe dele fazia para as irmãs. Então é daí que começa a surgir os brinquedos. Do Monteiro Lobato? Não, mas da imaginação das pessoas, da criatividade. Você já não inventou alguma coisa? Quando a gente inventa é porque a gente solta a nossa imaginação. E olha só, todos esses brinquedos foi alguém que inventou. Um dia alguém teve que pensar. Você conhece o nome desses brinquedos? Pare o vídeo aí e vê se você consegue acertar o nome deles. Muito bem, acredito que sim. Você sabe o nome desse? Esse aqui é o cubo mágico. Nós temos aqui também o dominó, nós temos a corda, né? Nós temos a mola maluca, nós temos também o pega-vareta, o peão. Você sabia que o peão... Você tem um Beyblade? Você sabia que o Beyblade foi criado do peão? Só que o peão é de madeira e você enrola um fio e puxa ele. O Beyblade você coloca
como se fosse um fio de plástico e puxa, e aí faz as guerrinhas dos Beyblades, não é verdade? Nós temos aqui a brincadeira do jogo da velha e futebol de botão. Você já ouviu falar no futebol de botão? Esses dali são muito antigos e todos esses brinquedos ainda existem até hoje. Você já brincou com algum deles? Acredito que sim. As brincadeiras na história. Imaginem como os nossos avós e bisavós brincavam quando eram crianças. Será que era da mesma maneira que vocês? Acredito que não. Será que os jogos e brincadeiras de hoje são os mesmos com os quais eles se divertiam? Algumas coisas sim, outras não. Vai chegar um momento em que você vai perguntar para ele depois da nossa atividade. Então, olha só, nesse texto que a prof vai contar agora, foi um relato do livro do Tempo dos Meus Bisavós. Quem escreveu foi o Nier Ribeiro. Então, ele fez algumas pesquisas e tudo mais e foi contando como que era. E contou assim: imaginem que naquele tempo ainda nem existia asfalto. As ruas eram de terra ou de paralelepípedo. Mas, em compensação, as crianças podiam ficar brincando até tarde nas ruas. Brincavam de pega-pega, de roda, de esconde-esconde, passa-anel, passa-barra-manteiga e só iam para casa dormir. Olha só, será que é a mesma coisa, a mesma realidade que você tem? Acho que não, né? Olha quantas coisas diferentes acontecem. Será que a gente pode brincar na rua? Não. E por que eles brincavam? Porque antigamente as cidades eram menores e tinham ruas que não eram tão movimentadas, mesmo sendo perigoso, né? Então eles iam lá e brincavam. E era quando a mãe deixava, a mãe sabia quando podia. Mas vocês podem brincar na rua? Não, não pode, né? Porque é muito perigoso. Olha só, brinquedos e brincadeiras de ontem. Olha só essa boneca, como ela é uma boneca antiga. As crianças indígenas estão brincando de bolinha de gude. Hoje a nossa brincadeira de bolinha de gude está aqui dentro. Muitos ainda brincam, mas outras elas já foram criadas em outros brinquedos. Outras brincadeiras que a gente tem é o carrinho de rolimã, que era um carrinho onde o volante não era em cima, era nos pés e as pessoas iam descendo e guiando com os pés. Nós temos o bilboquê. Quem na escola nunca fez um bilboquê? Que é aquele que você vai girando para cima e vai tentando colocar a bolinha dentro. E nós também temos o peão, como a prof já contou. Então, essas brincadeiras e esse jeito, é isso que as pessoas brincavam. E muitas delas vocês já estão vendo, mas esse eu já conheço. Será que esse é antigo? Será que eu sou antiga? Você pode brincar na casa, na escola, no quintal, em parques, mas na rua é melhor não, né? Existem muitos lugares certos para a gente brincar. E você? Onde você brinca? Legal, na escola, no parque. Espero que disse que não na rua, não é verdade? Muito bem. E seus brinquedos e brincadeiras são os mesmos de antigamente? Olhem na mesa da prof. Tem algum brinquedo que você nunca viu ou que você não brinca? Acredito que não. Olha só, até o minigame. Existem várias formas, mas eles ainda existem e é um jogo muito antigo. Existem também, além dos brinquedos, existem tradições de brincadeiras. Tem diversos brinquedos que vão passando de geração em geração. Há muitos jogos, por exemplo, quem daqui nunca ouviu falar na mola maluca? Ou então de pescar os peixinhos? Ou da boneca? Foi passando de geração em geração. O que aconteceu com eles? Eles foram se modernizando, né? A primeira vez que inventaram o minigame é diferente desse daqui. A primeira vez que inventaram um celular é bem diferente. Esse aqui já está ultrapassado até, não é verdade? Já está bem velhinho. Hoje em dia ele já não é mais dobrável, né? Ele já é a tela toda.
Então, as coisas, elas vão sempre se modificando, vão sempre sendo criadas, né? Então, elas não são novas. A pessoa que inventou o videogame, inventou o videogame. O que a gente tem hoje são novas versões dele, não é verdade? Olha essa tradição de brincadeira. Esse aqui é um futebol de botão, também conhecido como futebol de mesa. Ele existe há mais de 90 anos. Olha que interessante isso. Ele é muito antigo. Já deve ter mudado várias vezes. As primeiras versões dele eram de madeira. Hoje já é de plástico. Existem outros os brinquedos de hoje, eles são de ligar na tomada, são de pilha, são carros que vão andando com controle remoto. E antigamente não, era tudo muito simples. Você já imaginou que uma abóbora virava uma boneca? Você já imaginou quantas outras coisas, pedrinhas, peças de casas, né, objetos, tampinhas viravam casas? Hoje já tem a casa pronta. Então os brinquedos de hoje eles estão muito mais modernos, mais coloridos, não é? Agora eu quero ver um desafio. Se você consegue me dizer quais desses brinquedos são de hoje e quais desses brinquedos são antigos. Olhe bem, pare o vídeo e vai um por um dizendo o que é o quê. Aposto que você vai acertar. Muito bem, acredito que você acertou. Olha só os brinquedos antigos, né? Nós temos o Tamagotchi, nós temos o pesca-peixinho, o pubol, nós temos aqui um videogame, a bola maluca. Olha como são os brinquedos atuais. Eles são eletrônicos. Olha a boneca aqui. Ela existe ainda, porém ela está de uma forma diferente. Então, as coisas, elas vão sempre se renovando, elas vão sempre se transformando, cada vez melhor. Um olha um brinquedo e fala, nossa, esse aqui podia ser assim. Aí vai lá e faz. O outro diz assim, nossa, esse podia ser diferente, podia ter nessa cor, podia ser maior, podia ser redondo. E assim os brinquedos vão sendo construídos. Legal aprender, né? Como é bom a gente ver quantos brinquedos existem, quantas coisas a gente tem e que tudo vai se transformando. Espero que vocês tenham gostado e agora vou ficar com a atividade. Um beijinho e até mais!